mais um convidado e hoje iremos falar, ele que é secretário executivo da SEMAD, doutor em teologia e pastor da ADPB. Estamos com ele aqui, Eduardo Leandro, pastor Eduardo Leandro. Pastor, antes que o senhor se apresente, como sempre já mando a primeira pergunta. Conta aí pra gente o que é ser um secretário executivo no dia a dia. Muita gente tem dúvida, inclusive como é que é isso? Conta aí pra gente, tire nossas dúvidas sobre o que é ser um secretário executivo em uma igreja. Olha, eu costumo dizer, às vezes nos congressos que eu vou, participo, as palestras, que eu sou chamado a ir, que eu sou o cara que dou as mais notícias, às vezes, na igreja. Sou uma pessoa que, às vezes, estou em um congresso, alguma coisa, que eu falo do lado não romântico da missão. Porque é muito bom estar no congresso de missões, no evento, ouvir as pregações, ouvir o testemunho que os missionários dão, etc. Só que por trás daquele missionário, por trás da Secretaria de Missões, está presente em 10 países do mundo, tem cerca de 14 projetos, diversas parcerias no Brasil, com vários institutos. Você tem toda uma questão exatamente executiva disso. Você precisa executar determinadas funções, administrar finanças, conseguir recursos financeiros via igreja. Nós não temos nenhum apoio ou nenhum envolvimento governamental. Todos os nossos recursos vêm diretamente da igreja, seja igrejas, congregações na capital, seja igrejas filiais no interior do nosso estado. Mas a gente precisa adquirir recursos para enviar missionários, sustentá-los. Esses missionários não podem ser trasladados, né? Eu oro para Deus fazer de novo, que nem fez com o Felipe, levá-lo para o caminho de Gaza, mas os missionários não podem ser trasladados. Tem toda a logística, ele tem que ir de avião, ele volta, eles têm, por exemplo, só para você ter uma ideia, nós estamos agora fazendo uma troca de missionários. O pastor Daniel Matoso está indo para Bolívia, para ser o pastor da Assembleia de Deus na capital do país, que é a capital mais alta do mundo, com quase 4 mil metros de altitude. Muito difícil viver lá, andar, o ar é mais rarefeito. Haja vista, basta você lembrar quando a seleção brasileira joga na Bolívia, na altitude, né? Libertadores. Vai se lembrar na Libertadores e como que os times sofrem de jogar contra o Bolívar ou o Strongest, que são os times de La Paz. E estou falando disso que como eu vou sempre em La Paz e às vezes eu fico em um hotel bem próximo ao estádio. É um tumulto danado. Então é muito difícil. É muito difícil você ficar ali em La Paz. Então o nosso casal de missionário que está lá, está vindo para cá, para o Brasil, nesse período que eu estou dando a entrevista aqui, né? E daqui para o Brasil eles vão para Guiné-Bissau. E um pastor que está no Brasil, com a sua família, vai para La Paz. Só que para ele entrar no país, nessa questão de pandemia, o daqui para lá, a família toda tem que fazer exame de Covid particular, com no mínimo 72 horas antes de entrar no país, senão ele não entra na imigração. E os que vêm de lá para cá também tem que entregar os exames na imigração brasileira. Por isso, todo esse custo é custeado pela SEMAD, todo ele. Tudo. Os custos de exame de cada um das famílias, passagens, tudo. Agora, já que nós estamos falando assim de custos, né? Hoje existe assim uma missão dos irmãos da igreja, dos membros da igreja, em contribuir. Há uma dificuldade, uma dificuldade para se arrecadar, tem caído, tem subido. Como é que está essa questão de finanças assim do... Como foi, já emendando, né? Como foi que a pandemia afetou justamente essa área? Então, é muito interessante. Eu poderia passar o programa todo aqui contando testemunho de como que Deus supre. Né? Você não pode ser
um secretário de missões, um líder de missões, se você não crê que Deus vai agir. Se você não acreditar que Deus vai agir, fica em casa, fecha a porta, a janela e vai dormir. Porque você lidar com desafios diários. Eu, confesso, no mês de março eu fiquei bastante angustiado, sou um ser humano, né? Verdade. Falei, meu Deus, já é tão difícil as coisas com a igreja aberta. Imagina com essa igreja fechada, como é que vai ser esse andamento das coisas? Mas Deus nos surpreendeu, de forma assim, extraordinária. Como sempre. Como sempre, né? Os irmãos, eles ligavam, os mantenedores, eles ligavam para a gente de missões ou para mim, ou mandavam mensagem no Zap, ou rede social. Pastor, eu estou com a minha contribuição de missões em casa, pode vir buscar alguém aqui? Às vezes a gente deixava a gente em missões de plantão na igreja para as pessoas irem entregar a sua contribuição. De forma que durante a pandemia, nós conseguimos manter os trabalhos missionários pela fidelidade de Deus, pelo amor e misericórdia do nosso Deus e pela fidelidade dos crentes também, obviamente, porque é deles que vem a contribuição. Então, assim, se você me perguntar se há dificuldade de conseguir a manutenção, há porque você lidar com o ser humano. Os seres humanos têm suas próprias dificuldades, suas dúvidas. É comum se dizer que você faz missões de 3 formas, orando, indo e contribuindo. Eu incluo uma 4ª, não atrapalhando. Você pode fazer missões orando, indo, contribuindo e não atrapalhando. Se você não quer orar, não quer contribuir, não quer ir, não atrapalhe, que você já ajuda muito. Então existe sim a dificuldade de você ter determinados recursos. Porém, no modelo que a gente trabalha aqui, a gente não trabalha visando o recurso. Claro que a gente precisa do recurso. Quanto mais recursos tiver, mais missionários a gente envia. Hoje são quantos? Hoje nós temos, somando aqueles que estão aqui na base, em preparo para ir, o que eu digo missionário de base? São aqueles que estiveram no campo transcultural, estão em João Pessoa, auxiliando a Secretaria de Missões, aguardando uma porta para voltar para um campo transcultural. Eles continuam sendo mantidos, uma transição. Então eles continuam sendo mantidos financeiramente pela SEMAD. Continua mesmo aqui. Se tiver ligado à SEMAD. Se tiver ligado à SEMAD. Ou seja, se tiver o projeto dele voltar. Um exemplo claro do pastor Daniel Matoso, que pastor de um de vocês, que ele foi a La Paz na Bolívia, é a 2ª vez que ele está indo à Bolívia. Na primeira vez ele foi com a família, passou 4 ou 5 anos, voltou para cá, depois foi para um trabalho no interior do estado e aí ele se desligou do sustento da SEMAD. Por quê? Porque a SEMAD ela é prioritariamente transcultural, para administrar recursos e levantar recursos para quem está fora do país, não para quem está lá dentro. Dentro do país tem a igreja local e a convenção que faz isso. Então a prioridade é enviar transcultural para outros países. Isso, a SEMAD. A SEMAD. Outra perguntinha, outra dúvida. Um missionário, quando ele está em campo, ele ganha XX. Quando ele volta e fica aqui, stand-by, por aqui, na capital, ele ganha a mesma coisa ou é diferente? Se ele volta, por exemplo, se ele volta por um período de férias, o que a gente diz de férias de missionário? Tem gente que fala, missionário tira férias. Ele passa 3 anos e meio no campo, direto, sem vir aqui. Direto. Campo africano, seja onde for. Passa 3 anos e meio sem vir aqui. Com 3 anos e meio, a SEMAD, que é a Igreja Assembleia de Deus da Paraíba, né? Eu digo SEMAD, mas ela é o órgão da igreja que administra a missão transcultural. Certo. Mas é a igreja que faz isso, né? A SEMAD não é uma cabeça à parte, inclusive ela é uma diretoria dentro da diretoria da igreja, né? Estatutariamente, o secretário executivo de missões compõe a diretoria geral da igreja no estado. Então ela não é um departamento, não é uma outra cabeça. Ela faz parte da igreja. Então, só voltando à primeira pergunta, o secretário executivo de missões, ele executa as ordens, executa as propostas de missionários transculturais da igreja. Então, se esse missionário vem, ele está 3 anos e pouco lá, a gente traz ele fica 30 dias para fazer o que ele quiser, visitar a família, dormir,
não querer me ver, ele fica 30 dias livre, resolvendo um documento que precisou, 2 meses seguintes ele fica à disposição da igreja, da SEMAD, para visitar congregações, igreja do campo, renovar projeto missionário, levantar mantenedores. Nesse período que ele está aqui, o sustento dele continua igual, não altera nada, como se ele estivesse no campo. Se ele veio fazer um tratamento de saúde, o sustento permanece também. Agora, se ele vem e se estabelece aqui, sem prazo de voltar, voltando de novo, exemplo, pastor Matoso, ele foi desligado da SEMAD, porque ele foi absorvido pela integração da igreja, fixo em congregação ou igreja do interior. Então, o sustento que era dele foi direcionado a outra pessoa para ir para o campo transcultural. Ele está voltando para ir para o campo transcultural, a SEMAD assume o sustento diário dele. Então, se a pessoa vem para passar um período de tempo curto, o sustento se mantém. Às vezes, o sustento fora do país é mais alto do que vai receber aqui. Por quê? Porque envolve câmbio, taxa do dólar, valor de aluguel, tudo tem que ser pago adiantado. Você é um missionário cristão morando no país muçulmano, cujo dono da casa é muçulmano. É difícil. Então você tem uma série de problemas naturais da convivência, da pregação, etc. Você não pode atrasar o aluguel, né? Fica feio. Então, você atrasar o aluguel é feio em qualquer contexto. Mas imagina nisso que eu estou dizendo. Você está ali naquela comunidade pregando o evangelho e você tem que pagar suas contas. É a nossa responsabilidade mandar o sustento para esse missionário. Em tempo hábil, né? É uma luta muito grande todos os meses, mas a gente vai... Então a gente vê essa importância da contribuição dos membros da igreja, né? E que as pessoas tenham isso como um compromisso. Exatamente. Um compromisso, porque você ali, outras pessoas, vidas estão precisando. Agora, a contribuição, que é o que a gente sempre diz e trabalha aqui na Igreja da Paraíba, a contribuição, ela não é um fim em si mesmo, mas ela é uma consequência da conscientização. Então, se você visar, a Igreja da Paraíba não é uma igreja de grandes campanhas, como há em alguns lugares fora, mas ela é uma igreja de regularidade. Como diz o próprio presidente, a gente vai no passo do gado. A gente não para. Alguns dizem, vocês podiam correr mais, mas a gente mantém um ritmo, uma caminhada constante, sempre constante. Assim a gente aplica para a missão. Então, no nosso trabalho da missão transcultural, a gente procura e tenta trabalhar junto aos agentes de missões, secretário de missões no interior do estado, pastora de igreja, visando a consciência, que ele precisa entender que a missão transcultural não é uma invenção, que nós devemos a missão transcultural. Claro que nós temos uma série de necessidades no sertão da Paraíba, nós temos necessidade dentro de João Pessoa, nós temos muitas necessidades no estado, porém, nós temos mais de 1000 igrejas dentro do estado da Paraíba, das Assembleias de Deus. Então, você enviar, como nós enviamos, mais de 40 missionários, isso é uma gota dentro da quantidade de membros que a igreja continua tendo e de pessoas que continuam aqui para visitar hospitais, presídios, abrir igreja. Então, a ideia de Jesus, quando ele orientou Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra, é a ideia da simultaneidade. Você faz isso de forma simultânea. Então, por que tem uma secretaria de missões? Porque as burocracias são outras. Você transferir um obreiro da capital para o interior do estado, de certa forma, entre aspas, é simples. Pega o caminhão, você tem em casa pastoral e leva. Mas transferir um obreiro para outro país envolve visto de entrada, visto de permanência, renovação de visto, aluguel de casa. Ele vai com a mala, com a roupa. Lá tem que comprar panela, garfo, faca, prato, tudo, entendeu? Ainda tem que aprender a língua. Às vezes as pessoas não pensam nisso. Acham que o cara chega, cai pregando e milhares aceitaram Jesus. Recebe um dom. Recebe um dom na hora. Pode acontecer, não estou dizendo que não acontece. No entanto, por isso que eu digo que eu sou o cara que conta as histórias ruins. E quando às vezes eu vou em alguns congressos, eu trago algumas questões da parte administrativa por trás da cortina, que as pessoas vão ver o testemunho da cura que aconteceu no campo, da salvação, mas teve que chegar para aquele missionário o sustento dele,
ele adoece, enfim, uma série de questões que a somática a família, quando você pega aí aquilo que o senhor falou de questão que adoece, tem a questão também da família. Como é que o senhor acha? Existe uma dificuldade na questão da família para a família aceitar? Família que fica aqui ou família que foi? Família que foi também. Tem os filhos, assim como uma missionária que é só a mulher e o esposo e a esposa é mais fácil, assim, entre aspas. Mas quando nos envolve filhos, e esses filhos, algumas vezes têm uma idade já mais adolescentes, alguma coisa assim. Né? Existe uma dificuldade? Outra, e já emendando, também tem. Esse é o entrevistador da emenda. Existe problema também quando vai a família para lá, como o César está falando. Chega lá, os filhos não se adaptam e o missionário fala: ó, quero voltar porque minha família não deu certo. Aí como é que faz isso? Olha, do caso da nossa missão aqui, eu acho que isso talvez tenha acontecido uma vez, porque o filho tinha um problema de saúde, sabe? E se agravou, né? Mas geralmente isso não acontece até porque a família é trabalhada antes. Você não pega uma pessoa do nada, você vai para o missionário agora. Amanhã não. Geralmente são pessoas que têm uma ligação com o trabalho missionário, desenvolvem um trabalho missionário na igreja local, na congregação. Geralmente a gente envia solteiros para o campo. Envia. Nós temos solteiros no campo que casaram, inclusive no campo. Eles vão solteiros e voltam casados. A filha do pastor Álvaro. Ela casou aqui, né, já. Mas ela foi solteira. A Érica foi para Papua Nova Guiné, do outro lado do mundo, e exatamente os confins da terra. Papua Nova Guiné, para quem está no Brasil, os confins da terra. Foi para Papua Nova Guiné, morou sozinha em uma ilha do Pacífico, foi para Londres, foi para Austrália, foi para Portugal, foi para tanto lugar sozinha, mas casou com um paraibano aqui. O caso de Elcio e Camila, por exemplo, que estão no Senegal. Camila conheceu o Elcio no treinamento missionário. Camila foi para o México e Elcio foi para o Senegal. Aí eu fui visitar o Senegal quando o missionário Cleito estava lá. O missionário Cleito, missionário Níveis, fazem alguns anos. E eu conheci Elcio, né, gente muito boa. Mas ele estava muito simpático comigo. E a Camila era missionária no México, da nossa igreja missionária no México. E ele lá no Senegal. Mas daí que eu soube da história. Que eu tinha conhecido no treinamento, consegui uma ponte aérea espiritual assim, por cima do Atlântico, né? Embora o México esteja lá no Pacífico, né? Mas ele vinha pro Senegal, né? Enfim. E aí, resumo da história, que o Elcio veio no Brasil, conversou conosco, o Elcio da Assembleia de Deus em Columbandê, no Rio de Janeiro. O Elcio veio, o pastor dele também veio aqui, casou com a Camila. Casaram aqui, o pastor Samuel veio, fez o casamento dele, começou com o pastor José Carlos, e hoje nossas igrejas são parceiras. E eles foram para o Senegal, por conta do casamento. Criaram um vínculo, né? Esse casamento aí foi... Criou um vínculo, inclusive, eclesiástico, que é a igreja de Columbandê com a nossa igreja em João Pessoa. E emendando para mudar de assunto, já que eu sou... No cavalo da emenda. A ADPB tem outro projeto, que é um projeto de uma escola de teologia, correto? Correto. Fale um pouco dela pra gente. Na verdade, a nossa igreja ela tem uma associação que ela trabalha com educação de um modo geral. Dentro dessa proposta de educação, a gente tem um colégio que trabalha de educação infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. Que é o Centro Educacional da Assembleia de Deus. Tem fotos? Tem fotos. Produção, coloca as fotos da escola. Tem fotos. Muito legal, uma proposta muito jóia. Ela é uma escola 100% cristã, não só porque ela é ligada à igreja. Tem gente que fala, nossa escola é cristã, porque o dono porque faz 5 minutos de oração. Mas a proposta pedagógica da nossa escola é cristã. O material didático dela, os funcionários, todo, do porteiro à direção geral da escola. Todos são cristãos, todos são pedagogos de formação, todos são... Paga, né? A gente também, muito boa pergunta, a gratuidade do estudo, ela é obrigação do poder público.
Nós pagamos nossos impostos para isso. Então, a nossa escola não é gratuita. No entanto, a gente tem um programa de bolsa de estudo, que ela é dado de acordo com a quantidade de alunos matriculados. Temos um projeto de bolsa de estudo integral, 20%, 30%, 40%, 50%, ela vai... Então a escola, ela é como se fosse uma escola normal? Normal. De primária. Existem outras denominações, que a gente vai ter que citar o Exatamente. nome, que também Tem as suas escolas. Mas tem um diferencial da nossa escola. Vamos lá. Nós usamos, também não vou citar o material para não fazer o merchan de graça aqui. não vou citar o material utilizado, mas ele é o material que a gente usa, ele é usado pelas escolas que estão entre as escolas mais top dentro da cidade de João Pessoa. Então, no momento da pandemia, por exemplo, o aluno que estuda na nossa escola, que paga uma mensalidade comparado com as outras escolas, assim, bem pequenininha, Centro Educacional da Assembleia de Deus. Centro Educacional da Assembleia de Deus. Funciona no bairro do Cristo, em frente à Universidade Estadual. E a gente pratica um custo de tudo mais baixo. Nossas mensalidades são mais baixas, o material é mais baixo, o nosso uniforme tem uma qualidade igual das escolas das classes mais altas, mas ele é muito mais barato. E o nosso objetivo, e nós damos bolsas integrais para pessoas que o filho dele jamais poderia ter aquela qualidade educacional. Uma criança vai iniciar seus estudos, entra lá, ela paga quanto? Você está lembrado agora? Rapaz, eu não estou lembrado do valor exato, não. Isso é com o departamento financeiro. É com o departamento financeiro. Mas gira em torno de 350 a 450 reais. Graça é um maternal, né? Exatamente. É Muito barato. É uma contribuição, vamos dizer assim. Muito barato. É uma contribuição. Eu estou dizendo para você, é muito barato. Meus filhos estudam lá. Eu tirei meu filho de uma escola, mas ele tinha uma parte de bolsa e coloquei meu filho na escola porque eu acredito no projeto da escola. A minha menina tem 5 anos, ela sabe ler. Na escola. Entendeu? Então, ela fez 6 anos no final desse ano. Os professores são todos cristãos. Todos. Todos são cristãos, todos. Mas não são professores só porque são cristãos. É feita uma seleção. Passa por uma seleção como qualquer outro. Como qualquer outro. Passa uma seleção rígida, entendeu? A gente divulga na igreja, abre edital de contratação, a pessoa entrega os documentos, comprova a sua formação, no edital diz qual é a formação que ela tem que ter, e aí ela dá uma aula para uma banca e ela tem pontuação, e dentro dessa pontuação ela é chamada para dar aula ou não. Todos os nossos funcionários são registrados, carteira assinada, pagamos o piso salarial, cumprimos tudo que deve ser cumprido. Dentro da escola tem uma área mais voltada para o ensino da teologia, né? Aí temos o Centro de Estudos Teológicos, que aí a gente trabalha com a teologia nos vários níveis, nível introdutório, básico, médio, teologia ministerial, que é o antigo bacharel em teologia, que depois... Você sai de lá formado com certificado. Sai, mas não é reconhecido pelo MEC, né? Ainda não é. Ainda não é. Por isso que a gente chama de teologia ministerial. Teve uma mudança ultimamente, não foi? Teve. Há alguns anos atrás, o MEC reconheceu teologia como uma faculdade, como curso superior. Então, daí, nós que somos atrelados a uma igreja, não podemos usar o nome de bacharel em teologia e nem faculdade, porque não somos. Então, a gente abre teologia ministerial, que é uma teologia dentro do âmbito eclesiástico. Vocês vão ficar assim ou vão tentar mudar também? Não, nós temos interesse há um projeto em andamento para que a nossa curso de teologia se torne. Nós temos todos os requisitos, ou a grande maioria deles. Todos os nossos professores também são graduados, temos prédio, temos quase todas as exigências do MEC. Então a gente está vendo, tentando ajustar como que isso pode ser feito. Então, para que a gente volte lá atrás, quando eu fiz a pergunta, o que faz um secretário executivo? Ele faz o quê? Secretário executivo de missões, ele executa as demandas missionárias transculturais da igreja. E não dá aquelas notícias muito... E às vezes as notícias não são muito agradáveis. Às vezes, mas geralmente são. Agora, eu pensei que minha vida estava bem ocupada, né? Assim, eu achava assim, então, uma vida muito corrida, minha vida está ocupada,
Né? Aí quando chega um cara assim, né? É secretário, né? é diretor, é doutor em teologia. Aí tem um tempo com os filhos, com a esposa. Ainda sou casado com uma mulher maravilhosa e 2 filhos lindos e muito especiais. E sabendo disso, ele vai dar um show aonde? Pergunta aleatória. Uma pergunta que não tem nada a ver com a história, né? Nada a ver com o assunto. Nada a ver com o assunto. Então vamos lá. E A ela pergunta responde aleatória de hoje, César. Lá. A pergunta aleatória de hoje. Essa foi sensacional. Não, pior que aquelas que você já arruma. Não, essas daqui são muito boas. Escute só, pastor. Se o senhor acerta, você leva um brinde de ponto de vista. O brinde de ponto de vista. Mas se o senhor erra, o brinde acumula e vai para o próximo convidado. Ok? Ok? Ok. Então bora para a pergunta. Tem nada a ver com o tema, tá? A pergunta é: de onde é a invenção do chuveiro elétrico? Rapaz, eu tô dizendo que ele falou as coisas que eu tô dizendo. Opção A: França. Opção B: Inglaterra. Opção C: Brasil. Nosso Brasilzão. Rapaz. De onde é a invenção do chuveiro elétrico? Eu não sabia. Como sempre. O Google me diz. Mas eu não sabia. E aí, pastor? França, Inglaterra ou França, Brasil? Inglaterra ou Brasil? França. França? É. Por que você fala com tanta certeza? Não, com certeza. É um palpite. É um palpite. E tu iria... Um palpite por uma ligação que eu fiz. Depois eu digo ligação. Só digo ligação se eu acertar. Rapaz, assim, acho que se for assim elétrico, tem um país frio, né? Eu acho, né? Não sei se... Eu não sei a geografia do país bastante, acho que é frio. Pra que a Europa é frio, né? Inglaterra também. Inglaterra também. E assim, eu acho que ele que sendo assim de hoje não é aquele que veio do Brasil, não. Aqui tá retornando aqui. Não veio do Brasil, não, esse negócio não. E aí, produção 02, o que é que tu acha? França, Inglaterra ou Brasil? Não faço ideia. Também não sabe. Então, pra surpresa minha e de todos, e de quem está nos assistindo, a invenção do chuveiro elétrico, por incrível que pareça, é daqui. É do Brasil? Meu Deus! O nome do inventor é Francisco Canhos. Vocês podem colocar. Rapaz. Francisco Canhos é o nome do homem que na década de 40 desenvolveu o primeiro chuveiro elétrico seguro em Jaú, São Paulo. Ah, eu acho que eu sei por quê. Deixa eu falar, é um palpite só. É um palpite. Possivelmente nos países mais frios, europeus, eles usam caldeira. Caldeira, né? Que esquentaria a água. E também não tomam banho todo dia também, porque são frios. Por isso que os melhores perfumes são franceses. Tem que ser então, mesmo. Exatamente. Então, como no Brasil não tem muito hábito de 2 tipos de canos na casa, ou para caldeira, essas coisas, então pode ser que um brasileiro. Então, tem tido, eu vou ficar tomando banho frio no interior de São Paulo, nada. São Paulo, aquele tempo meio louco que fica oscilando. Fazer rei não, olha, eu errei não por desfazendo Brasil não, viu? É porque eu lembrei de uma marca de chuveiro que lembra o nome francês, possivelmente, então achei que poderia ter uma coisa ligada. Mas foi puro tiro no escuro, varada d'água. Eu teria ido França ou Inglaterra, não teria ido no Brasil nunca. Depois de torrar aqui no Brasil, ser cozinhado vivo, principalmente aqui na Paraíba, eu não tinha, né? Mas vamos lá. Pois é. Acumulou. Prêmio acumulado. Eu acho que o pastor quer mostrar, eu botaria o dedo, né? Sim. Vai chegar. Antes de finalizarmos, pastor, que livros são esses aí? Deus me deu a honra de escrever alguns livros no decorrer dos últimos anos, dos últimos 20 anos, digamos assim. Deu o privilégio de estudar, estudei em várias instituições, concluí o meu doutorado em agosto de 2020
E foi um privilégio que Deus me deu também, um doutorado reconhecido pelo governo. Aí eu posso dar assistência, fazer parte de bancas de avaliação de trabalho em universidades, etc. Um privilégio que Deus me deu, não fiz por questões meramente acadêmicas ou para seguir uma carreira profissional, digamos assim, mas eu costumo dizer que eu sou pastor por vocação. Deus me vocacionou ao ministério pastoral. Eu sou pastor primeiro por vocação e também por formação. Quando eu entendi que Deus queria e que era a vontade de Deus na minha vida para ser pastor, então eu resolvi, e Deus foi me abrindo portas para que eu pudesse me preparar cada vez melhor para aquilo. Você vai ser um advogado, você se prepara para aquilo o máximo possível. Claro. Você vai ser um médico também para isso. E por que para ser um pastor não? Então essa foi a minha questão e eu venho estudando no decorrer dos últimos anos. Entendo claramente que não é o banco da faculdade que forma um pastor. Até o nome do nosso Centro de Estudos, exatamente que nós entendemos que quem forma pastor é a igreja no dia a dia e reconhece a vocação que Deus deu a determinados indivíduos e a convenção somente homologa. Mas a vocação vem de Deus, a igreja precisa reconhecer isso. Agora, não tira a responsabilidade do indivíduo de se preparar da melhor forma possível para isso. Então eu fiz isso e tenho feito e continuo fazendo nos últimos anos. E daí, nesses meus estudos, que eu concluí agora com o doutorado, com a bênção da igreja aqui em João Pessoa, eu produzi alguns livros, né? Alguns deles estão aqui. Esses dois aqui são os dois últimos. A Singularidade de Jesus, saiu pela editora Reflexão. É uma discussão bem atual contra pluralismo religioso, inclusivismo, universalismo. Afinal de contas, todos e aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, será que eles serão salvos? Como é que fica isso? Como é que fica as tribos isoladas, etc. E numa sociedade relativista, pós-moderna, modernidade líquida, vá o nome que quiser dar. Então, um livro simples, prefaciado pelo meu amigo Ciro Sanches e Borges. Ele saiu em 2020, final de 2020. Esse aqui, o Evangelho do Século XXI, é uma série de livros. Esse é o primeiro, Caminho da Missão. Esse é o segundo, são livros pequenos, que são pequenas mensagens práticas, reflexivas. O terceiro livro sai no decorrer desse ano de 2021. Esse aqui, Um Olhar sobre as Realidades e os Desafios da Igreja, pela editora Descoberta. É um livro bem, digamos assim, instigante, no sentido, alguns textos que eu fiz no meu mestrado, questões éticas, comportamentais, ética moral e questão política dentro de para um cristão. Então, muito interessante, um olhar sobre as realidades e os desafios da igreja no mundo de hoje. E esse aqui é uma releitura da minha dissertação de mestrado, que eu estudo 5 salmos aqui, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 67, Salmo 72, enfim, eu trato os salmos e sobre eles, como que esses salmos podem influenciar a prática missiológica da igreja. Esse aqui é um pouco mais antigo, acho que eu talvez só tenha na editora Descoberta também. Todos eles você pode achar no site das editoras, ou editora Reflexão, ou editora Descoberta. E eu tenho um site, que é meu nome, eduardoleandroalves.com.br, e tem um site que tem alguns cursos gratuitos, com videoaulas, são gratuitos de liderança, missiologia e aconselhamento cristão. São videoaulas, você se cadastra gratuitamente, você faz a videoaula e ainda recebe ainda um pequeno certificado no final. O nome do site é teologiaelementar.com.br. Você pode ler aí na tela, né? teologiaelementar.com.br. Você é nosso convidado para acessar o site, tem artigos, reflexões, você pode alcançar lá. Executivo, diretor, pai, doutor, escritor, pastor. E aí, estamos bem?
Entrevista hoje muito boa, muito legal com o nosso pastor Eduardo Leandro. Então, até o próximo vídeo. Mas não se esquece de se inscrever, ativar o sininho, deixar seu like, manda bastante comentários, perguntas, bota bastante aí que você gostaria de ver aqui no nosso canal, quem você gostaria de ouvir, sobre que assunto. Então somos aí. Valeu, muito obrigado, pastor. Obrigado a vocês. Obrigado. valeu, até o próximo vídeo. Tchau!